Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje, 16 de janeiro de 2021, o 62º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Peço a vocês que continuem a apoiar o canal, seja divulgando e compartilhando o conteúdo, seja doando recursos financeiros. Para isso há um link na descrição do vídeo para quem se sentir impulsionado a fazer uma doação, ou seja, tornando-se membro. Se gostarem do vídeo, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Isso é importante para a plataforma. O ano começa e se faz necessário dar uma visão geral do ano de 2021. Quero fazer um lembrete muito importante para vocês agora. Se você está no canal e não viu todos os vídeos, eu recomendo fortemente que o faça. Vou repetir, recomendo fortemente que o faça. Em sua maioria são vídeos curtos que estabelecem os conceitos fundamentais da série Checkmate Global e criam uma teia lógica de raciocínio. Sem vê-los, todos os vídeos do canal, você dificilmente compreenderá o contexto do jogo. Muito bem. No início da série, eu fiz algumas lives que estão aqui no canal, explicando detalhadamente, com gráficos e citações, a questão da dívida global e da desdolarização, o fenômeno da desdolarização. Vejam bem, o checkmate global vem sendo preparado há muitas décadas. Ele não começou agora, não é uma coisa recente. Existe um problema grave, que é a bolha da dívida, e também há o desejo dos dominadores globais de aumentar o controle sobre a população para implementar a sua agenda, que é mais ampla do que simplesmente resolver o problema da bolha da dívida. Todavia, a bolha da dívida é um detonador importante do processo que os está pressionando. Para problemas extraordinários, precisa-se de soluções extraordinárias. Eu vou citar os precedentes para criar um quadro geral para que vocês possam compreender o momento. A dívida governamental dos países já ultrapassou 250% do PIB mundial. Como exemplo, podemos citar que a dívida do governo dos Estados Unidos ultrapassou em 2020 a casa de 27,5 trilhões de dólares, para um PIB estimado para 2020 um pouco acima de 20 trilhões. Um pouco acima de 20 trilhões é o que foi estimado. Muito bem, você tem uma dívida então de 27,5 trilhões para um PIB de 20 trilhões de dólares. Mas não são só os governos que estão endividados. As mega-organizações não financeiras também estão com muitas dívidas que ultrapassam dezenas de trilhões de dólares. Eu já falei aqui nos vídeos das empresas zumbis. Lembram-se? Bom, ademais, agora a crise afetou também os menores, pois muitas pequenas e médias empresas nos Estados Unidos sequer conseguiram pagar o aluguel de dezembro. Estima-se hoje que 110 mil restaurantes fecharam definitivamente nos Estados Unidos. Também mostrei aqui que vários grandes bancos internacionais estão com sérias dificuldades, como, por exemplo, o maior banco da Europa, o Deutsche Bank. Um conjunto de 5 grandes bancos, e aí é o JP Morgan Chase, o HSBC, o Standard Chartered, o Deutsche Bank e o Bank of New York Mellon enfrentam desde o ano passado acusações de operações atípicas que montam a 2 trilhões de dólares, sendo que no passado alguns desses bancos já haviam feito um acordo para que os processos anteriores não tivessem seguimento. As famílias também estão endividadas a valores que ultrapassam dezenas de trilhões de dólares agora. E com a questão da pandemia, a questão da recessão nos Estados Unidos,
esse endividamento das empresas, das famílias, só vem piorando. Ademais, existe de 1 a 2 quatrilhões de dólares. Ninguém sabe ao certo essa quantia, né, dos chamados derivativos flutuando em todo o mundo. A economia mundial está calcada fortemente em vários ativos sem lastro algum, apenas propaganda e especulação. Para tentar segurar a situação e dar um pouco de oxigênio a uma economia claudicante, o Federal Reserve, o Fed, que é o Banco Central americano, injetou bilhões e bilhões de dólares no mercado através de operações de QE, flexibilização quantitativa, a partir de 2019, inclusive comprando créditos podres, créditos duvidosos no mercado. Todavia, havia um limite e ele, o Fed, foi obrigado a cessar este socorro emergencial, que na verdade não resolvia o problema na sua causa, não resolvia o problema da inadimplência, do endividamento, mas apenas fazia ganhar tempo para que a bolha não explodisse. Percebendo que essa bolha ia estourar a qualquer momento, em agosto de 2019 foi divulgado o seguinte informe, abre aspas, recentemente, o chefe do Banco da Inglaterra, Mark Carney, apelou aos bancos centrais mundiais para que criem uma alternativa global à moeda americana, fecha aspas. Vejam, esse apelo veio de alguém que estava no centro da vida financeira do Ocidente, na verdade, uma das maiores autoridades na área, e não de um país inimigo dos Estados Unidos. Mark Carney apelou para que houvesse, então, uma alternativa global à moeda americana. A partir daí, então, e já havia começado antes um movimento, mas aí tomou impulso, os grandes players do mercado e os principais países passaram a fazer o que se chamou desdolarização, que é a troca de ativos em dólar por ouro físico, custodiado em seus cofres. Na época, o Banco da Holanda emitiu um comunicado extremamente interessante. O DNB, que é o Banco Central da Holanda, enfatizou em 2019, de uma forma muito premonitória, o seguinte, abre aspas, se todo o sistema entrar em colapso, o estoque de ouro fornece uma garantia para começar de novo, fecha aspas. Ou seja, ele deu o recado para o mercado. E aí a imensa maioria dos países sérios, que realmente querem proteger a segurança nacional, que querem realmente proteger os interesses nacionais, passaram a comprar ouro, permutando ativos em dólar por ouro e reforçaram, naturalmente, o estoque do metal em suas reservas internacionais. Acumularam uma boa quantidade de ouro que pudesse garantir para eles, como o Banco Central da Holanda disse, recomeçar após um colapso. Todos sabem que a bolha vai estourar uma hora e não fizeram esse imenso esforço à toa. O Brasil, previsivelmente, não seguiu esse caminho, ficando vulnerável às oscilações do mercado. Bem, resumidamente, esse é o quadro geral. Mais uma vez eu quero enfatizar a necessidade daqueles que ainda não viram de verem todos os vídeos do canal para compreenderem esse contexto com mais exatidão. Lá eu forneço, nos outros vídeos, gráficos, fontes e informações mais detalhadas. Com o problema insanável pelas regras normais, ficou urgente aos dominadores globais acelerarem seus planos para implantar catalisadores que provocassem as pré-condições para viabilizar a solução, ou seja, o checkmate global que instaura então o The Great Reset, a nova reinicialização. A equação que já tanto expliquei aqui é a que funciona. Eles criam a situação, esperam a reação
e oferecem a solução. Então, como vocês podem ver, a implantação dessa agenda global será a cada dia mais acelerada pelos dominadores globais, pois a bolha pode estourar, a bolha da dívida pode estourar a qualquer momento. Eles têm empurrado ela para frente para encontrar o momento certo de estourar essa bolha e provocar a detonação dessa fase final. Eles estão criando a situação para estourar a bolha, mas eles não podem esperar indefinidamente. Eles não têm nenhuma outra escolha, a não ser acelerar a sua agenda. Adicionalmente, o tabuleiro está sendo afetado por variáveis exógenas e o cronograma determinado pelo juiz é imutável agora. As causas já foram postas em movimento. Como eu disse, os dominadores globais estão premidos pelo tempo e precisam jogar tudo o que têm nesse momento, ou em curto espaço de tempo, muito curto espaço de tempo. A aceleração dos padrões de frequência, a falta de contato com liderança superior, o uso de planos antigos e a pressão de ruptura estão fazendo com que se tornem os dominadores globais imprudentes e façam jogadas arriscadas. O outro jogador precisa ser frio, dar corda, observar e assimilar a estratégia do seu oponente, aguardando o erro fatal. Citando a sabedoria, ele precisa aparentemente ser manso como uma pomba, mas prudente como a serpente até a hora do bote. Já disse dos alicerces da operação: sigilo e fator surpresa. Fator surpresa e sigilo são essenciais e determinantes no jogo, e para isso é necessário ser pragmático, frio e bom observador. É assim que se joga, sem paixões cegantes e com visão estratégica. Vamos agora falar um pouco do Brasil. Naturalmente, depois que os dominadores globais atacaram o Trump, presidente dos Estados Unidos, que muitos viam como o homem mais poderoso do mundo, eles irão agora, naturalmente, atrás de todos os líderes mundiais que defendam os mesmos ideais que Trump defendia. Cabe lembrar que o POTUS, o presidente dos Estados Unidos, enquanto cargo e não enquanto pessoa física, ele nunca foi, não é e nem será o homem mais poderoso do mundo, exceto se quem já tem o poder real tomar esse lugar. Aí ele será concomitantemente quem é e mais o cargo que ele tomou. Como eu já disse, o POTUS é uma peça no tabuleiro, super importante sem dúvida alguma, mas ainda uma peça. Na comunidade fechada, eu expliquei um pouco mais sobre as agências de inteligência, a comunidade internacional de inteligência, como ela funciona e como funcionam algumas estruturas de poder. Expliquei também lá na comunidade fechada o que aconteceu na eleição e o que está acontecendo ainda agora, até provavelmente chegarmos ao dia 20. Comentei também lá e mostrei, inclusive, uma carta enviada pelos 8 principais generais estadunidenses, dando respaldo à posse do dia 20. Bom, dessa forma é fácil entender que o governo brasileiro está agora na mira dos dominadores globais de forma muito enfática e urgente, uma vez que ele, o governo brasileiro, esteve alinhado praticamente todo o tempo com o presidente Trump. Eles atacaram o Trump dessa forma, de uma forma tão incisiva. Imagina o que já estão preparando para o governo brasileiro. O poder se diluiu no Brasil. O poder executivo no Brasil não tem hoje a capacidade de impor qualquer agenda ou diretriz. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo do exercício do poder real e não
da posse de diplomas legais. Então vamos ver as peças na Casa Brasil e vamos entender um pouco mais. Vamos começar pela peça Torre. O ministro Paulo Guedes já admitiu diversas vezes que o Brasil quebrou. Eu já discorri aqui sobre a dificuldade de rolar a dívida pública, que foi, inclusive, fruto de uma reportagem sobre isso, sobre o Tesouro Nacional, e que essa dificuldade de rolar a dívida se agravará muito nesse primeiro quadrimestre de 2021, em função de vencimentos recordes de títulos. Já falei também da desindustrialização que o país sofreu, já falei também da desnacionalização da sua economia. Comentei aqui sobre as dificuldades das linhas de suprimentos, para a indústria inclusive, e já comentei fartamente sobre a saída de capitais. Aliás, foi simbólico uma família brasileira que enviou bilhões para fora numa única remessa. Isso também está aqui nos meus vídeos. Para ilustrar essa questão da saída de capitais, eu gostaria de dizer a vocês que foi divulgado a notícia de que o Brasil terminou o ano passado, 2020, com uma saída líquida de aproximadamente 28 bilhões de dólares. Ou seja, o país terminou o ano com uma saída final líquida de capitais de 28 bilhões de dólares, que é o segundo pior ano da história e o terceiro de perdas consecutivas do país. A economia brasileira é totalmente dependente do exterior. O que aconteceria, eu pergunto a vocês, o que aconteceria se as instituições financeiras, numa decisão unilateral, se negassem a financiar a dívida pública, se negassem a rolar a dívida pública, se negassem a comprar os títulos do Tesouro Nacional? Se elas simplesmente dissessem, não vou comprar mais títulos do Tesouro Nacional, o que vocês acham que aconteceria? Eu quero lembrá-los que os dominadores globais controlam as principais corporações do mundo, inclusive na área de mídia e na área de instituições financeiras. Logo, eles controlam o fluxo do capital ao redor do globo. Há muitos movimentos midiáticos e especulativos para induzir investidores incautos ao erro. Economia que não tem base real dificilmente fica em pé. Passando agora da torre para o cavalo, é fácil perceber que se tornou mais clara essa situação do cavalo após as declarações do comandante do Exército, General Pujol. Ele declarou que o Brasil tem uma das menores forças armadas do mundo se considerar o seu tamanho, as suas dimensões, e que não adianta agora pôr dinheiro para mudar essa situação, porque leva-se anos para alterar um quadro dessa natureza. Agora vocês imaginam, se os hackers invadiram o Departamento do Tesouro, o Departamento de Energia e o Pentágono nos Estados Unidos, apenas para citar 3 exemplos, invadiram muito mais coisas, fica fácil imaginar o que esses hackers já invadiram e sabem no Brasil, onde as proteções na área de guerra cibernética do Brasil são muito inferiores ao dos Estados Unidos. Se lá eles invadiram, hackearam, criptografaram, fuçaram o que queriam, como eu citei num vídeo, eles fuçaram tudo, disse um funcionário de lá dos Estados Unidos, né? E ainda cobraram para devolver, dar a chave de descriptografia, fizeram isso na nação mais poderosa do mundo, segundo os conceitos das pessoas normais. Imagina no Brasil, que é extremamente mais frágil. Certamente já fuçaram todos os bancos de dados brasileiros, conhecem matrícula, nome de funcionários públicos, lotação, onde estão, fazendo o quê? Leram todos os relatórios que quiseram ler, né? E como eu disse, 2021 foi um teste. 2020 foi um teste, mas 2021 será para valer. Nós, nesse campo específico, o Brasil tem muito a aprimorar a sua metodologia de proteção. Têm sido divulgadas informações que mostram
que eles são centenas de milhares, aqueles que estão ligados às organizações criminosas. Nós devemos lembrar também, né, que as organizações criminosas no Brasil têm milhares de faccionados ou de adeptos. Tem sido divulgado, né, e o próprio Ministério Público no Rio de Janeiro divulgou, né, que eles são centenas de milhares, treinados por mercenários, profissionais e muito bem armados. Nós não precisamos permitir ou concordar que a mídia faça propaganda disso, que ela os superdimensione, mas é um quadro que merece realmente uma atenta atenção. Por quê? Porque numa situação extrema de conveniência, o narcotráfico, as organizações terroristas e a guerrilha de esquerda poderão se associar para prover a massa crítica necessária a uma ação mais contundente no Brasil. Quem estudar essas situações em outros países vai ver que não é raro o narcotráfico, a guerrilha e terroristas se associarem em certas situações. Vamos agora pular então do cavalo para o bispo. Na área do bispo, nós vemos um país dividido, com instituições em conflito e em crise de credibilidade, sem o país ter hoje uma liderança capaz de unificar o país, catapultando as suas potencialidades. Hoje, o que nós vemos é fragmentação e não vemos ainda alguém que possa unificar os diversos campos que estão fragmentados. Um país dividido é muito mais fraco. Essa dificuldade, sobremaneira, de conduzir o país num momento de dificuldades, essa dificuldade fragiliza demais. Suas autoridades do país hoje estão permanentemente se desgastando em intrigas palacianas que anulam a visão estratégica. Quando você todo dia acorda e tem que tratar de um monte de problemas menores, brigas entre os poderes, intrigas para a eleição de membros dos poderes, quando você está envolvido naquela coisa pequena do dia a dia, você se desgasta, perde energia e perde a capacidade de olhar questões estratégicas de maior complexidade, mas que são exatamente essas que são as realmente importantes para o país. Lembre-se, uma das técnicas para fragilizar alguém é mantê-lo distraído com o diversionismo, com coisas pequenas que, na verdade, tiram o foco dessa pessoa daquilo que realmente é importante. Logo, o país está completamente vulnerável nesse quesito que é o bispo. Eu podia falar muito mais, mas nos vídeos do canal já há o suficiente. O objetivo aqui não é detalhar isso, mas apenas citar pontos importantes que foram desenvolvidos no canal. Quero enfatizar para vocês como é fácil desestabilizar um país. Basta que haja um desabastecimento de itens essenciais, como comida, combustível ou energia elétrica. Vejam o que aconteceu no Amapá. Basta que haja um desabastecimento desses itens essenciais por curto período, ou mesmo um blackout da internet, como previu o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial. Isso tudo combinado com uma questão política bem manipulada, e nós vamos ver explodir a violência nas grandes cidades, que naturalmente serão fomentadas por agentes remunerados, cujas consequências desse tumulto, desse caos, dessa entropia, podem mudar completamente a forma como nós conhecemos o Brasil. Sabotagens em infraestruturas sensíveis é uma das especialidades a nível mundial. Não é difícil de fazer, principalmente quando a infraestrutura de um país é muito ampla, muito diversificada, com vários pontos vulneráveis. No checkmate ao Brasil, eles vão movimentar a torre primeiro, penetrando e rompendo, causando as pré-condições para mover então o cavalo num movimento final, uma vez que o bispo
já foi previamente posicionado na sua casa. Assim, ao sofrer o ataque final e decisivo dos dominadores globais, os mesmos que atacaram Trump lá nos Estados Unidos, eu pergunto, ao sermos atacados por eles, usando todos os recursos que eles têm e as suas estratégias, que recursos internos serão movimentados para proteger o Brasil? Onde se achará esses recursos e como eles poderão ser movimentados? Lembre-se que o oponente são os dominadores globais. Como eu já mostrei, o Brasil foi preparado ao longo dos últimos 40 anos para esse momento. Preparado para viver este momento da forma fragilizada e vulnerável como está agora. Podia ser diferente, mas ninguém quis ouvir. Agora é mitigar danos. Esse quadro não contempla todos os aspectos estratégicos, porque esta é uma guerra camuflada, usando técnicas de guerra de quinta geração. Na verdade, já estamos na Terceira Guerra Mundial, que ocorre na zona cinza, dissimulada, sutil, porém extremamente eficaz. Vejam a destruição que esses métodos de guerra de quinta geração, guerra híbrida, vejam o resultado de destruição que eles estão causando no planeta inteiro, sem que necessariamente as potências beligerantes tenham movido os seus exércitos da forma tradicional. Vejam como os resultados estão se apresentando destruidores, sem que necessariamente a guerra tradicional tenha sido decretada. Na verdade, a Terceira Guerra Mundial, como eu disse, já começou e isso já faz algum tempo. Ela é envolvente e abarca vários níveis existenciais, várias camadas de consciência. Devido à forte censura nas redes sociais, nem tudo eu posso dizer aqui, mas se vocês tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberão que eu deixei várias dicas no canal. Não é necessário, nem se deve se deixar abater, pois as jogadas principais não são determinadas pelas peças, logo elas não têm atuação decisiva no resultado do jogo. O que você vê no noticiário não reflete o que está acontecendo de fato. Entretanto, há um período de transição a ser superado, com seus ônus e seus bônus. Como eu sempre digo, os sinais da tempestade estão claros e, na verdade, a tempestade já começou. O que você deve fazer é se acautelar, lembrando que depois da tempestade há um porto. Depois da noite vem o dia. E você precisa deixar isso passar, mas sendo proativo, se acautelando, fazendo a sua parte. Se acautelem e não temam. Sigam as orientações que dei ao longo das dezenas de vídeos do canal. O ser humano de superfície tem uma tendência à idolatria. Ele se concentra em pessoas, ele cria ídolos, se apoia na areia. Isso o distrai, conduz seu foco para o ângulo errado. Ao ser idólatra, as pessoas ficam vulneráveis, pois basta derrubar as peças que são objeto da sua idolatria para que a pessoa fique psicologicamente abalada. Muitas vezes, um dos jogadores, propositalmente, levanta peças para depois derrubá-las, com o intuito de enfraquecer as pessoas, enfraquecer a sua resistência. Se estivessem essas pessoas apoiados em algo firme, isso não aconteceria. Portanto, gostaria de salientar, cuidado com essa armadilha. Eu já discorri aqui no canal
sobre o túnel de realidade, sobre a imunização cognitiva. Falei muito sobre a percepção da realidade, para que vocês possam entender esses mecanismos de guerra psicológica. As pessoas querem que os fatos confirmem as suas crenças e desejos. Mas não funciona assim. Eu disse no vídeo anterior que uma reação começou, mas essa reação não vai se encaixar no modelo mental do cidadão odierno. Ela é gerada por um outro padrão mental, de uma outra perspectiva do tabuleiro, daquele que olha o tabuleiro de um outro ângulo, de um outro ponto. O funcionamento, a metodologia da reação não cabe na caixinha mental da maioria das pessoas. O jogo não vai se adaptar a você. Você é que precisa entendê-lo se quiser viver melhor, se quiser encontrar a chave para sair da fazenda, da prisão, do laboratório. Ver os eventos com discernimento e de forma desapaixonada necessariamente obriga a sair da zona de conforto mental. A maioria, lamentavelmente, não quer isso. Não quer sair do seu quadrado, não quer sair da sua zona de conforto. O nécio prefere agir como gado, por isso eles falam na mídia em imunização, imunidade de rebanho. Tenho convicção que se você, que está me ouvindo e vendo agora, e está aqui no meu canal, tenho convicção que você, que se inscreveu no meu canal, você não está como aqueles que são entendidos como goim. Lembre-se do que eu disse no último vídeo. A realidade é a ilusão que você escolhe. Só se desilude quem se ilude. Vou repetir. A realidade é a ilusão que você escolhe. Só se desilude quem se ilude. Esse é um jogo para adultos que utilizam alimento sólido e se prepararam para isso ao longo de vários milênios. O efeito dominó começou. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança agora, inexoravelmente, para a finalização. Um grande abraço.